Sejam bem-vindos ao Tech for All. Estamos aqui para gravar um vídeo da série de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Essa primeira bateria de vídeos serão vídeos conceituais, nem tão práticos assim, mais de definição, com objetivos de estudo, pois quando o foco é um concurso público, por exemplo, é, é isso que a gente tem que saber, é isso que a gente tem que confirmar, né? E estamos lá. Se você julga que o conteúdo agrega e merece e deve ser disseminado, curta, compartilha e divulgue para toda uma sociedade. Nós queremos disseminar o conhecimento e levá-lo para todos os que precisarem e quiserem este conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. Então, onde teve origem a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela tem sua origem pelo Alan Turing, tá? Em que época? Isso. Em que época? Em 1950, começam as primeiras pesquisas em inteligência artificial, tá? Ó, a origem em 1950, por meio de estudos de Alan Turing. Em 1936, o Alan Turing apresentou um artigo chamado On Computable Numbers. Esse artigo, ele trazia um problema típico de inteligência artificial, porque ele trouxe o problema da lógica simbólica e consistia em encontrar um algoritmo genético da computação evolutiva, da inteligência artificial evolutiva, para determinar se um dado enunciado de lógica de primeira ordem poderia ser provado, ou seja, ele usou uma característica humana, né, algoritmo genético, usou questões da genética para representar a lógica de primeira ordem e prová-la. A inteligência artificial, em termos de conceito e definição, ela tem um princípio geral. São sistemas que vão simular o comportamento e o pensamento humano, tá? Nessa linha de pensamento geral, nós temos quatro linhas que a definem, tá? A primeira, sistemas que pensam como seres humanos. Foi definido por Haldeman em 2019, o trabalho está de 2019, mas não é um conceito novo, né? Sistemas que pensam como seres humanos. A segunda linha de pensamento vai na linha sistemas que atuam como seres humanos, tá? Inclusive, esse conceito é bem definido e explorado na Era Espiritual das Máquinas, no livro A Era Espiritual das Máquinas, que fala sobre inteligência artificial. A terceira linha de pensamento, sistemas que pensam racionalmente, que estuda as faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. E quatro, sistemas que atuam racionalmente, tá? Projeto de agentes inteligentes. Essas são as quatro linhas de pensamento. E como área, a inteligência artificial, e para mim em especial, é um campo fascinante e de constante evolução, e é uma era sem volta, tá? Ou nós, não que nós precisemos, se você não for da área de tecnologia, não que nós precisemos aprender os bastidores, ou se você não for matemático, ou físico, ou engenheiro, você não vai precisar saber como funcionam os bastidores da área. Entender, como eu busco explicar aqui, é o suficiente para se adaptar e usá-lo da melhor forma, aumentando sua produtividade, sim, mas sempre com o mínimo de conhecimento, tá? A inteligência artificial é fascinante e é um campo em constante evolução, tá? Imita todo o tempo, que nem nós vimos as quatro linhas de pensamento, mas todo o tempo a inteligência artificial, ela busca simular a capacidade humana de pensar, aprender, agir de forma autônoma. Bom, as abordagens, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, nós seguimos
uma abordagem mais tradicional, que é do início dos tempos, e uma abordagem moderna, mais moderna, que precisa da abordagem tradicional para funcionar, para atuar, até para que nós compreendamos como todo esse processo funciona. E a abordagem tradicional, que foi até a década de 80, de 1950 até 80, tá? É, e ela acreditava que a inteligência artificial ela podia ser replicada de forma rápida e completa, tá? E na primeira abordagem tradicional, ou IA clássica, ela é conhecida por três características: sistemas simbólicos. Então, a inteligência artificial era representada por um universo de símbolos e a manipulação desses símbolos resolviam problemas. Por exemplo, um problema típico, como jogar xadrez, como traduzir idiomas. Desde sempre, a IA buscou é, automatizar e exercer linhas de raciocínio para vencer um jogo. E um exemplo típico é o jogo de xadrez, ou traduzir idiomas. Raciocínio lógico, determinar as linhas de raciocínio base, sistemas baseados em regras rígidas. Daí, nessa linha de raciocínio lógico e aprendizado por regras, que é a terceira característica, nós temos um prologue, por exemplo, que a gente descreve fato e regra. É uma linguagem usada na inteligência artificial que a gente define fato e regra, bem como as primeiras árvores de decisão, tá? Porque na computação e na programação como um todo, if e else existem desde sempre. E são formas determinantes de você alinhar, né? Determinar uma linha de raciocínio, tá? Se tal condição for verdade, ele executa tal coisa. Se não, ele vai executar outra coisa. Se não ser. E daí vai surgindo as árvores de decisão. Então, as primeiras, né, árvores de decisão. Exemplos de problemas da abordagem clássica. O GPS, né, sistemas de IA na busca de espaço entre estados. E daí vem outra característica da computação, que está relacionado aos GPS, a questão de grafos, conectividade, tá? As coisas não estão apartadas. Inclusive, isso é admirável, lindo, algumas vezes assustador, e nós temos que aprender por partes, respeitando a nossa curva de aprendizagem, só um adendo. O ELISA, ele foi o primeiro sistema, os primeiros sistemas de processamento de linguagem natural, que ele simulava um terapeuta conversando com usuários através de padrões de linguagem pré-definidos. Semelhante àqueles chatbot burro, que na verdade é um chatbot, mas ele não tem, teoricamente, inteligência artificial. Ele é classificado como inteligência artificial, mas na verdade ele não tem IA raiz. Você tem uma série de terminologias, um vocabulário pré-definido, cadastrado num banco de dados, com possíveis respostas pré-definidas. E é tipo aquele chatbot que você pergunta uma coisa, ele responde outra, ou às vezes ele sempre dá resposta padrão, tá? Ele não tem a característica de aprender, mas ele interage minimamente, tá? E está longe de uma IA humanizada que nem se fala hoje. A evolução, a segunda era, né? A evolução da IA foi dos anos de 80 a 2000. De 80 a 2000 surgiram os primeiros modelos classificados como aprendizado de máquina, se bem que na origem da IA nós já tínhamos alguns sistemas e alguns padrões que formularam, né, ajudaram a fundamentar isso, sem dúvida, o aprendizado de máquina, as redes neurais, tá? Que é inspirada no funcionamento do cérebro humano, porque nós temos os neurônios, as sinapses e os neurônios. Vai estar aí como exemplo, né, já no próximo slide. E o aprendizado por reforço. Então, de 80 a 2000, ele é o precursor da IA moderna, a gente pode dizer assim, tá? Porque foi onde surgiu os conceitos que, definitivamente, na IA moderna, eles ganharam muita abrangência
E nesse período foi evoluído com estudos, no entanto, entretanto, todavia, nem todos os projetos evoluíram, de pesquisa mesmo, evoluíram tanto assim. Por quê? O que que acontecia? Principalmente quando se trata de, qualquer um desses itens, mas principalmente redes neurais artificiais. O processamento, o treinamento é algo que demora, não é instantâneo, não é do dia para a noite, e exigia um processamento que até então, e uma distribuição desse processamento que até então nós não tínhamos, tá? Nesse período, já se faziam pesquisas sobre o assunto, sempre foi feito, no entanto, nós não tínhamos hardware e nem tecnologia suficiente para processar toda essa informação, tá? Às vezes, para treinar um modelo demorava-se meses. E quais são os conceitos desse período, de 80 a 2000, que surgiram, que ficaram conhecidos? Perceptron, no aprendizado de máquina como um todo, é a representação computacional de um neurônio, de um neurônio puro, sem, sem ainda tá conectado, né? Até mesmo porque para conectar, você precisa de um outro neurônio, e daí a gente vai para um outro conceito que estará mais adiante. E esse modelo, então, o Perceptron, é um neurônio, é um modelo de aprendizado de máquina extremamente simples, que ele aprende por classificação de dados. Backpropagation, que ele é o algoritmo fundamental para treinamento de redes neurais, que permite que a rede aprenda com seus erros e faça os ajustes de parâmetro de forma incremental. E o Key-Learning? O Key-Learning é um dos primeiros, é o algoritmo suicida, né? Se a gente colocar, pelo menos, colocar para ele simular um problema de você tá num espaço de busca para por exemplo, um robô, um espaço para uma área para o robô explorar e tem um penhasco. Todo o tempo que Learning vai querer andar próximo ao penhasco. Ele vai no máximo, no máximo. Vive perigosamente esse algoritmo. Ele é um algoritmo de aprendizagem de reforço que tem agentes que ele toma uma decisão dinamicamente e de forma incerta, tá? E no aprendizado de reforço, quando chegar a gente vai, diferente das outras modalidades, tanto, ele não guarda histórico. Ele, no máximo, vai aprender alguns episódios, não, mas pouquíssimos episódios para treinar sua rede. Então, todo instante é muito dinâmico. E o Key-Learning, ele faz uma decisão por um ambiente dinâmico e incerto. Bom, a partir do ano 2000 e até os dias de hoje, nós temos a ascensão e a IA, que nós chamamos IA moderna, sempre com a evolução hardcore, eu diria, dos, do aprendizado de máquina e dos conceitos que a gente viu na fase 2, tá? O que a gente tem aí? A IA profunda, chamada IA profunda ou inteligência artificial moderna. Surgem o Big Data, o aprendizado de máquina em grande escala, tá? Disponibilidade de grande volume de dados. Não só isso, a alta conectividade, a distribuição tanto dos dados quanto do próprio processamento. A aprendizagem profundo, deep learning, tá? As redes neurais passaram a ser, né, já na fase anterior já tinha-se estudos disso, multilayer perceptron, ou seja, múltiplos neurônios, múltiplas camadas de aprendizagem, tá? E várias camadas ocultas, capazes de aprender representação abstratas e algumas vezes até arbitrárias, e extremamente capazes de realizar tarefas complexas como reconhecimento de imagem, tradução automática e processamento da linguagem natural. E o aprendizado por transferência, quando a gente utiliza modelo pré-treinado para tarefa relacionada e facilita o aprendizado de novas tarefas com menos dados e tempo computacional. Aí, a IA moderna. Da IA moderna,
Nós temos a evolução das redes neurais, a evolução de todo o aprendizagem de máquina, e nós temos abordagens como as redes neurais convolucionais, que são para tarefas de reconhecimento e processamento de imagens, por exemplo. As RNN e os LSTMs, tá? São redes neurais também, adequadas para processamento de grandes sequências de dados, tipo texto, áudio e dados temporais. E oh, as redes neurais, as IA generativa e adversarial networks, são modelos que vão competir entre si para gerar dados sintéticos cada vez mais realistas para diversas aplicações, como é a IA criativa, tá? É a inteligência artificial generativa. Então, cria imagem e sintetiza voz, daí surgem os deepfakes da vida, e é um modelo, daí que vem a ideia do ChatGPT, do Gemini hoje, o Bard do Google, dentre outras inteligências artificiais generativas, bem como Dale, enfim, entre outros modelos. E é importante ressaltar e dizer que esses modelos mais evoluídos que a gente trata na IA moderna, eles têm como base todo o histórico anterior. Ele nada mais é do que uma evolução. Se a gente pega uma IA generativa, num modelo de IA, ela tem alta capacidade de processamento. Por exemplo, o ChatGPT tem 74 bilhões de parâmetros no GPT-3, tá? Que tem um vídeo que eu publiquei já faz, acho que tem quase um ano, só que ainda estou um pouco tímida, que eu estudei para poder falar isso. E são 74 bilhões de parâmetros que vão ser combinados ali, treinados de acordo, e eles vão ser treinados de acordo com a forma que a gente vai alimentando. E mesmo assim tem um limite. É uma base gigantesca? Sim, o ChatGPT, por exemplo, que é o modelo mais conhecido de IA generativa, ele vai até novembro de 2021, mesmo no GPT-4. Então, daí vem outras coisas que a gente pode até falar no próximo vídeo, para não se prolongar muito, como não adianta ficar perguntando e usar o ChatGPT para fazer uma pesquisa baseada em fatos, porque ele não vai guardar fatos, ele vai criar. E, então, não adianta perguntar da guerra da Ucrânia e da Rússia, que isso aconteceu depois da base de dados. Ele não tem condição aliás, de perguntar esse tipo de coisa e nem a característica dele. Não vá perguntar sobre os conflitos do Hamas com Israel, que também não vai ter lá. Nem das eleições. Nem das eleições. Porque ele não tem essa característica, ele não tem esse poder de responder de acordo com a história, tá? Sempre utilizem boas fontes. Agora, para criar um texto, te ajudar, e desde que você passe um prompt com riqueza de detalhes, que ele seja capaz de se treinar, ele vai aprender com aquilo e vai fazer. Do contrário, é muito bom, facilita. Vai ser, eu defendo o uso para produtividade, desde que a gente entenda e saiba o que está fazendo, né? Mas cuidado, cuidado. Quais são os desafios e as perspectivas futuras da inteligência artificial e a dimensão que isso tem ganhado, exatamente por causa do assunto que eu mais me prolonguei, a IA generativa, ali, que muito se fala, só que de fato eu diria que muito pouco se entende, se compreende, causa medo. Então, os desafios, os desafios e as questões éticas, né? Avançou-se significativamente na IA moderna? Sim, sim, nós temos um universo tecnológico altamente digitalizado, conectado, e a inteligência artificial, bem como nós, seres humanos, nós precisamos disso, dessa conectividade, tá?
e dessa distribuição de coisas. E um dos nossos desafios é o primeiro item, é uma caixa preta. Quanto mais esse modelo evolui e se torna mais complexo, e é treinado, é mais complexo e desafiador explicar as decisões tomadas por uma IA, tá? Para que nós tenhamos maior transparência e interpretabilidade desses dados. E tem aquela velha questão, que eu vou levantar o lebre agora, e que vocês podem até deixar nos comentários. E aí, você acha que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Né? A máquina vai dominar o mundo? A inteligência artificial vai dominar o mundo? Então, está relacionada essa questão de caixa preta. E, na minha visão, eu penso que ela jamais vai se igualar ao ser humano, em característica de emoção e sentimento mesmo, e de inteligência também em alguns aspectos. É muito, né, passando os parâmetros adequados, tudo, ela vai ser assertiva, vai ser excelente. Sim, só que quem que precisa alimentar bem isso? Tanto que eu li um artigo da OpenAI, eu devia ter baixado não, pego o link certinho para deixar aqui nos comentários, que a OpenAI é uma empresa aí, que desenvolveu o ChatGPT, né? E eles abordavam uma preocupação no treinamento dessas IAs. Como que elas estão sendo treinadas? Porque se a gente treinar as IAs com dados superficiais, elas vão permanecer rasas, tá? Elas jamais vão ser treinadas para uma maior complexidade, tá? Segundo item, viés algoritmo. Viés algoritmo. Com relação a viés algoritmo, e está relacionado ao treinamento, aos dados de treinamento, dependendo da forma como a gente interage com uma IA, uma inteligência artificial hoje, ela pode perpetuar viés. O que seria esse viés? Ela pode seguir uma linha de raciocínio específica. Eu posso induzir, persuadir, tá? Seria no sentido de persuasão, de persuadir mesmo. E, e ela pode se tornar uma rede discriminatória e injusta. Tem até exemplos do próprio Google, há uns anos atrás, até mesmo antes da pandemia, que eles criaram um assistente virtual, tipo a Alexa da Amazon, tipo o Google, o OK Google, tá? Essa inteligência artificial se tornou extremamente preconceituosa e pedófila, né, nos seus comentários, e o Google teve que tirá-la do ar simplesmente, e isso pode acontecer. O terceiro desafio é a questão de segurança e privacidade. Uma IA, ela é vulnerável a ataque cibernético e o uso de grandes volumes de dados levanta preocupações sobre a nossa privacidade individual. Como assim? Aí são duas questões. Nós estamos num mundo conectado, é, conforme, com relação à privacidade individual, eu vou e pesquiso no Google, por exemplo, sobre um tênis. Daí o sistema de recomendação fica te mostrando só ofertas de tênis, por exemplo, por um bom tempo, ou de geladeira, ou de quaisquer produtos. E, ou se eu pesquiso sobre algum assunto pessoal, ela vai ficar fazendo alguma propaganda de serviço de acordo com o que nós pesquisamos ali. Então, esse item entra na questão de privacidade. Estar vulnerável a ataque cibernético e uso de grande volume de dados, isso sempre, por duas razões também. Está associada à nossa própria questão de privacidade, e daí tem algumas questões a ser lembradas que devem ser muito bem ponderadas, tá? Nós temos a LGPD, nós temos para proteger
individualmente a pessoa, e tem até algumas políticas, seja principalmente em celular, né, que a gente acessa no celular. Então, isso também vai interferir numa questão de privacidade e vai tornar vulnerável a ataque cibernético, tá? Porque privilegia, mesmo com a LGPD, tentando, buscando proteger, criando essas leis, essas regras, mesmo assim, muita coisa não funciona tão bem como deveria, tá? Eu mesma fui vítima de golpe e fraudes, mas isso não cabe aqui. É, a vulnerabilidade também vai além e o uso de grandes volumes de dados também, além de interferir na privacidade que nós vimos, são coisas antagônicas, eu diria. Ao mesmo tempo que você tem grandes volumes de dados para se proteger todo esse dado, é lógico, tem que começar desde o princípio, você pensar num dado de qualidade, um dado confiável, né? Não, e o importante é funcionar e fazer aquilo de qualquer jeito. Começa por aí. Mas quando eu falo que é antagônico, quanto mais a gente querer e exigir rapidez de uma IA, menos segura ela vai estar. Por quê? Porque a segurança, ela é burocrática. Ela vai colocar várias e várias barreiras. Se a gente exige maior rapidez, dado o grande volume de dados, a questão de segurança, ela é, ela torna-se mais vulnerável, porque eu tenho que desproteger um pouco para garantir essa rapidez. Como assim? Por exemplo, duplo fator de autenticação ou três fatores de autenticação. É algo que torna o sistema mais seguro? Torna. Só que o tempo que você perde para reconhecer uma biometria, fazer uma tokenização, por exemplo, e aumenta a complexidade. Pensa num idoso ou numa criança, tá? Verificando um código de token e biometria. Então, há um certo tempo de processamento e até no uso. Isso vai impactar, né? Tanto que as maiores vítimas, né? E há uma resistência, o próprio conhecimento, e exige um conhecimento, né? Pessoas que não lidam no dia a dia com a tecnologia vai ter, o que que é duplo fator de autenticação? Não sabe. A gente tem que explicar. Duplo fator de autenticação é quando eu tenho duas verificações de segurança, tipo, eu tenho que mostrar o dedo, eu tenho que olhar para o sistema e depois digitar um código que é gerado. Esse código tem um tempo, tem, tem essa questão também. O- A tokenização, ou esses códigos que nos são enviados, eles têm uma validade de alguns minutos. Dependendo do meu grau de conhecimento e rapidez e habilidade com tecnologia, eu vou demorar para fazer essa autenticação, por exemplo. Então, segurança e privacidade impacta demais, tá? E o impacto no mercado de trabalho. Não sejamos inocentes. A inteligência artificial, sim, ela vai substituir muita mão de obra repetitiva? Vai. Não vamos ser hipócritas. Pode levar ao desemprego? Pode, tá? E olha aí a última frase. Nós temos que nos adaptar, é o tio Darwin, e nos requalificar, sim. Senta a bundinha na cadeira e estuda. Não precisa ser tecnicamente, estudar uma camada, saber como que funciona um algoritmo de rede neural convolucional ou um algoritmo XPTO. Mas aprenda, invista em você, no seu conhecimento. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Você vai ser substituído, mesmo com qualificação. Hoje em dia, está tão difícil. E, se bem que são questões pessoais, vinha me sentindo tão desvalorizada. Cheguei a me questionar, para que estudar tanto? Mas não vem ao caso também. Esse é um problema meu, é algo que eu tenho que me resolver com os meus terapeutas. E então, a IA impacta e vai impactar cada vez mais, sim, no mercado de trabalho. Só que esteja atento, se qualifique, se adapte a ela e a use. E não queira ser.
só aquele. Não, procure se desafiar e sair da zona de conforto. A zona de conforto, como o próprio nome diz, é confortável, eu tenho ganho. Se ficar com semi-mimizento não vai adiantar em nada. Então, impacta se você não se qualificar. Perspectivas de futuro da IA. Então, tem muito futuro na interpretabilidade da IA. E questões éticas, que eu até levantei nos desafios também, tá? Ética é muito importante para a vida, não só na inteligência artificial. Nos deixa com a consciência tranquila. Colaboração entre humanos e máquinas é cada vez mais importante para resolver problema. As inteligências artificiais, as máquinas precisam de nós humanos, de nós humanos. Então, ter IAs humanizadas, elas serão cada vez mais humanizadas, é fato. E elas precisam da gente, tá? E o potencial, os desafios e perspectivas, em linhas gerais, revolucionar diversos setores, como a área da saúde, a educação, o meio ambiente, tá? A área da saúde com relação às cirurgias, telecirurgia, até apoio ao diagnóstico. Meu, eu estou pensando umas coisas doidas aqui para o doutorado, e eu vou dar um spoiler, por exemplo. Eu pego um sistema em que eu tenho um framework que eu desenvolvi no mestrado, até me arrepio, que eu tenho qualidade de dados, ele usa ontologias biomédicas e tem um mínimo de classificação, assim, ó, as ontologias preferenciais. Se eu automatizo isso junto com uma IA, um aprendizado de máquina, eu já gero até algumas estatísticas, inclusive está para sair no artigo que foi aceito como manuscrito, né? É, se eu automatizo isso com várias IAs, eu não diria IA generativa, mas pode vir a se tornar uma IA generativa para a saúde, por exemplo, porque eu vou usar processamento de língua natural, eu vou usar processamento de imagem, porque tem o DICOM, por exemplo, que é uma ontologia para imagens biomédicas, tem o SNOMED, que é para parte clínica. Se eu consigo integrar e automatizar isso, eu vou propiciar melhor atendimento mais dinâmico para um médico, e automaticamente propiciar maior qualidade de vida do paciente, no tratamento. Meu, isso é revolucionário. Impacta as vidas, sem dúvida. Na educação, só que não de uma forma burra. Não, não de uma forma, vamos usar o ChatGPT para ensinar os alunos. Não, o ChatGPT não ensina. Não seja, a gente vai usar para otimizar coisas, otimizar, melhorar a nossa forma de se expressar, eu diria. Mas não, são dois aprendentes que estão juntos ali. Não é um aprendente ensinar. Inteligência IA não ensina. Ela vai classificar e direcionar, né? Mas em educação tem muita perspectiva. Isso me brilha os olhos, apesar de ter me sentido um pouco frustrada com a área de educação e com grau de desvalorização, mas por isso que eu também criei esse canal. Meio ambiente nós temos aí o Pacto Global de 2030, que já o ESG, Environment, Social, Governmental, todas as, toda a questão de sustentabilidade e meio ambiente vinculada à própria tecnologia como um todo, à inteligência artificial, os próprios indicadores, ESG, Sistema B, controle de carbono. Putz, tem muita perspectiva, gente, muita perspectiva. Meios de transporte assim, nós podemos utilizar a inteligência artificial de forma magnífica, sim, para promover o bem-estar social, sim, melhorar a qualidade de vida de pessoas, sim, e prover melhor sustentabilidade, apesar de muitas tecnologias, por exigir processamento, elas consomem muita energia. Mas tem a linha de IA verde, TI verde, que elas
Mas, no entanto, eu digo, para não ficar confuso, elas têm muito mais a colaborar do que a destruir. Um ser humano escroto, ele é muito mais destruidor do que as tecnologias e a inteligência artificial para o meio ambiente. E o uso, a falta de ética, o não aplicar a ética e a boa educação, e ser da linha do bom senso, isso é prejudicial. E são seres humanos. Então, é isso. Bom, por fim, a, com a evolução das IAs, nós temos uma classificação de inteligência artificial forte e superinteligência. O conceito de IA forte, que é a AGE, ela diz que as máquinas atingem um nível de inteligência equivalente ao superior ao humano, são capazes de aprender, de pensar, aprender e resolver problemas de forma autônoma. Elas já resolvem problemas de forma autônoma e até abrangente. No entanto, tem limites. Elas erram e tudo depende de como a gente a treina e a alimenta. Não sejamos cegos com relação a isso. Superinteligência. Not blinded about it. Superinteligência é uma IA que excederia a inteligência humana em todos os aspectos, superando nossas capacidades cognitivas e processamento de informações. Pode até ser, mas eu não, eu tenho minhas dúvidas com relação a essa superinteligência. E a minha dúvida é algo que eu já questionei muito. Como? Como tem sido treinada essas superinteligências? Olha aí as considerações finais que foram listadas. E a forte superinteligência ainda é especulativa, é especulação, é rádio peão dentro da área de IA. E envolve uma série de debates filosóficos e científicos e tem muito, como toda área, muito blá blá blá, um diálogo superficial. Oh, oh, tá. Todos nós, seres humanos, nós somos capazes de aprender tudo. É só a gente se dispor, ter paciência conosco, principalmente, e estudar por partes. Agora, agir no desespero e ficar ali, ó, ai, que medinho. Não, vai lá e aprende. Se a IA forte for alcançada, algumas questões sobre direito e consciência das máquinas precisariam ser abordadas. Meu, eu tenho minhas dúvidas. A máquina ter direito? Consciência? A máquina não tem consciência. Ela pode ser criativa porque ela combina bilhões de parâmetros e gera algo diferente do que um ser humano já gerou. Mas ela não tem consciência. Se a gente vai para a linha de processamento de língua natural, um sistema de análise de sentimento para uma inteligência artificial, ele só vai dizer se aquele corpus, aquele trecho, aquele pedaço de texto traz uma menção positiva, negativa ou neutra. Quando ele não consegue definir, classificar o corpus, os trechos de parágrafo, que ele vai enxergar nos seus bastidores como os grafozinhos conectados. Normalmente grafos direcionados, e eu vou parar de falar desse jeito, que eu pareço uma maluca. A gente conseguindo, sendo capaz de treinar as IAs e deixá-las super inteligentes, e isso se concretizando, elas, consciência é algo que elas não terão, porque isso é do ser humano. Vai de encontro com as nossas emoções. E emoção, quer queira, quer não, por mais humanizada que uma IA seja, ela não tem emoção. O que ela tem é racionalidade e combinação de parâmetros. Isso eu digo por mim, tá? Mas que, se concretizando uma superinteligência IA, ela pode trazer benefícios e riscos, com certeza, como tudo nesse mundo, nesse universo, tá? Como tudo. E por isso, né, por essa razão, ela traz benefícios, traz riscos. O desenvolvimento de forma segura e responsável, não na brincadeirinha, é essencial. E, por fim,
era para ter ficado mais curto, porque é só um vídeo conceitual. Você gostou? Deixe seu like, poste questões nos comentários. Eu vou começar a girar mais. Eu tenho por objetivo chegar pelo menos a 100 inscritos, é, depois evoluir para 500 inscritos, 1.000, até que de grão em grão a galinha enche o papo, que nós tenhamos um, um bom coro, né, de legiões aí, de pessoas que gostem e usem e apliquem a tecnologia. Eu busco colocar desde temas complexos até temas mais simples. Minha irmã fala que eu falo de coisa difícil. Bom, sem delongas, se você gostou, curta, compartilha e ajude-nos a crescer aí. Gratidão, um grande beijo para todos. Estamos aí.